Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos seus servos para lhe dar a porção de alimento no tempo devido? Bem-aventurado o servo cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Em verdade lhes digo que ele o encarregará de todos os seus bens. Entretanto, se o servo disser no seu coração, o meu senhor está demorando a voltar, e começar a bater nos criados e nas criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera e em uma hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Aquele, porém, que não conhece e faz coisas merecedoras do castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Já escutou essa música por aí já? Se você é millennial, você sabe, né? Se você gosta do Dinho Ouro Preto, lá do Capital Inicial, 4 vezes você. Sabe que essa música aí do Capital Inicial, ela era uma parábola contemporânea, hein? Essa música aí diz algumas coisas assim que a modernidade está tentando esconder. Ela diz algumas coisas bem pertinentes a nós. Ela toca num ponto bem delicado do caráter humano, que é o que é que nós somos quando ninguém está nos observando. Sabe que os nossos estudiosos aí da psicologia moral, comportamental, eles estão revelando um dado interessante, que quanto menor a supervisão externa, maior a tendência do auto-engano. Quando a gente está tomado assim por essa sensação de que ninguém está vendo mesmo, ou seja, não tem uma consequência imediata em cima ali da gente, a gente começa a flexibilizar os nossos valores. A gente começa a justificar, a gente diz, olha, não é bem assim, a gente começa a manipular aquilo que pode ser aceitável, o que não é aceitável na nossa vida, porque a gente não é só tentado ao erro, pessoal. A gente também é especialista em se justificar. Nós somos bons demais em criar justificativas, explicações mirabolantes para as nossas más práticas. Autonomia é coisa de gente grande. Autonomia é coisa de gente madura. Você sabe que a gente nunca assim teve tanta liberdade individual como a gente tem hoje, né? Hoje você trabalha seu trabalho é remoto, dependendo da semana como você faz, às vezes você tá ali no home office ali, hoje a gente tem essa identidade digital, né? Pessoas estão trabalhando na internet e praticamente eles nem precisam assim de um trabalho fixo, emite uma nota, vira CNPJ, trabalha de qualquer lugar, assim, a gente tem muita liberdade hoje. Narrativas, por exemplo, de autenticidade, de a minha vida, as minhas regras, eu faço do jeito que eu quero, não preciso dar satisfação para ninguém, isso aí tá assim demais. A modernidade realmente deu uma grande autonomia para cada um de nós realmente temos isso na nossa vida, só que a gente precisa lembrar que a autonomia não forma o nosso caráter. Na verdade, ela vai revelar aquilo que de fato nós somos. A gente sabe muito bem que o nosso caráter não é revelado quando nós estamos em público. Na verdade, o nosso caráter é revelado quando ninguém está vendo, quando nós não estamos sendo percebidos por ninguém. Por isso que a autonomia é coisa de gente grande. A modernidade realmente deu autonomia pra gente. Mas não é todo mundo que sabe lidar com autonomia. Não é todo mundo que sabe lidar com a liberdade que Jesus dá para cada um de nós. É difícil lidar com isso daí. Quando você lê essa parábola de Jesus, e principalmente pelo contexto onde ela está, porque ela também está lá em Mateus capítulo 24, você consegue lê-la de alguns pontos de vista. Você consegue lê-la de algumas maneiras. Há formas de você interpretar essa parábola do servo fiel e o servo infiel. Uma delas é a longo prazo, isto é, Jesus está falando de uma maneira escatológica. O que Jesus está dizendo aqui, você pode muito bem dizer assim, olha, ele está falando aqui a respeito do fim dos tempos, da segunda vinda dele, ou seja, Jesus ele vai voltar um dia e você que é um administrador do reino, você que é um cooperador do reino, porque não sei se você sabe, ele deixou para você administrar o reino dele. Ele disse, olha, eu estou indo embora, mas aí você permanece aí com o reino. Vai cuidando das minhas coisas,
vai administrando. Então um dia Jesus ele volta e aí ele vai cobrar você da maneira como você foi responsável ou não foi responsável com as coisas que ele deixou sob sua responsabilidade. Como é que você cuidou aí do reino? Então é uma forma de interpretar no longo prazo. Só que você também pode interpretar essa parábola aqui no médio prazo. Isto é, Jesus está falando aqui sobre a destruição de Jerusalém pelos romanos nos anos 70, o que de fato aconteceu. Houve uma rebelião, tanto interna quanto externa. O Tito, o imperador romano, ele resolveu passar que nem um trator, que nem um rolo compressor em cima dos judeus, e ele foi passando e foi destruindo, principalmente o templo de Jerusalém. Essa leitura é razoável, é bem aceita entre os teólogos, os estudiosos, eles gostam de interpretar dessa maneira. O que Jesus está falando aqui é preparem-se para quando Roma chegar. Então Jesus, principalmente quando você olha pelo contexto aonde ele está, se você olhar desde o seu capítulo 9, Jesus está enviando os seus discípulos. Desde o capítulo 9, Jesus começa a dar autonomia à vida dos discípulos. Os capítulos de 1 até 8 aí, do Evangelho de Lucas, quando você lê, e se você já leu, Jesus está revelando a identidade dele, a identidade messiânica dele. Mas a partir do capítulo 9, Jesus está enviando os seus discípulos, dando autonomia para eles, está mandando eles para outras regiões, vão de 2 em 2, vão ali, prega o evangelho ali, prega o evangelho naquela cidade, vai você para cá. Jesus está começando a falar, olha, vocês já sabem quem eu sou, agora está na hora de vocês começarem a falar a respeito do evangelho. Só que enquanto os discípulos estão perguntando assim, Senhor, quando é que o Senhor vai liberar a gente aqui de Roma, hein? Porque nós estamos aqui escravizados por esse povo, quando é que o Messias vai ser revelado? Aí Jesus está dizendo assim, olha, na verdade nós não vamos destruir Roma. O que eu estou dizendo para você é se prepare porque Roma vai vir destruir vocês. Então se preparem para esse momento na história. E essa é uma leitura a médio prazo, porque Jesus está falando isso nos anos 30 e Jerusalém vai ser destruída nos anos 70. Só que também é possível você ler essa parábola aqui e interpretá-la a curto prazo. Isto é, colocando na sua segunda-feira. Ou hoje, se você quisesse. É possível você ler essa parábola aqui e colocá-la no seu escritório, na sua casa, na sua família. É possível você ler essa parábola aqui e colocá-la no seu celular, no histórico de navegação do seu computador. Porque nem todo juízo é um acerto de contas. Nem todo juízo aqui é assim de fato escatológico ou histórico. Existem alguns conflitos que são aqui dentro da gente, são existenciais. Há alguns juízos que estão acontecendo aqui dentro de nós. Porque, veja bem, você não tem como administrar o juízo final, né? Você tem controle a respeito do fim dos tempos? Você sabe o dia, sabe a hora, sabe como vai acontecer, quem vai, quem fica? Você tem essa revelação? Você sabe e tem poder de mudar a história e reverter o que foi feito lá em Jerusalém nos anos 70? Você percebe que nós não temos alguns conflitos que estão externos a nós, tem coisas que estão distantes da gente, mas todos nós administramos alguma coisa. Todos nós somos servos de alguma coisa. A gente administra o nosso tempo, não administra? A gente pode administrar os nossos recursos, a gente não pode? A gente pode administrar a nossa influência na vida das pessoas, não podemos fazer isso? Você pode administrar pessoas no seu dia a dia, não administra? Talvez você tenha uma equipe, você administra a sua família ali. E a pergunta é, como é que você administra essas coisas que estão sob sua responsabilidade quando ninguém está vendo? Como é que você lida com todo esse poder de recursos, de informação, de influência que você tem? Tudo isso que está sob o seu controle, como é que você administra isso quando ninguém mais vê? E a gente poderia dizer assim, não sei? Aí Jesus fala, eu sei o que é que vocês fazem. Jesus explica pra gente como é que a gente faz, como é que a gente administra. Você leu na parábola? Olha os seus versículos ali em diante, olha só. Quando você diz no seu coração, o servo disse no seu coração, lembra? E ele disse o seguinte, o meu Senhor está demorando a voltar. Como se Jesus estivesse dizendo assim, quando você começa a dizer no seu coração assim, Jesus está demorando, hein? Que hora que Jesus vai voltar aí para resolver esses negócios nossos, hein? Se Jesus não volta, eu preciso resolver minhas coisas. Aí o que a gente faz, Jesus? Ele fala, você começa a bater nos outros. Você começa a explorar seus funcionários. Não só isso, não. Ele falou, você ainda começa a comer, você começa a beber, você começa a ficar bêbado, você começa a se embriagar, você começa a se anestesiar. Assim, que isso, Jesus?
Tenha respeito com a gente. Como é que você fala uma coisa dessa? Jesus está numa sociedade que, assim, né? Você sabe muito bem, é agrícola, é uma sociedade rural. Você sabe, hoje em dia, né? O pessoal mais rural, o pessoal de interior já é direto e reto, né? Não tem assim muito, né? Disse-me-disse, não, né? Imagina naquela época. Jesus é duro nas palavras com aquele pessoal. Só que não é nenhuma novidade para eles o que é que Jesus está falando. Você vai lembrar de um episódio, por exemplo, no deserto. Êxodo capítulo 32. Esse aqui é um episódio onde o Moisés, o pessoal tinha saiu lá do Egito, entra no deserto. Quando eles entram no deserto, aí Moisés sobe o Monte Sinai. Moisés sobe o Monte Sinai, não sobe? O que ele está fazendo lá em cima? O que ele vai receber lá? As tábuas da lei, aquilo que a gente conhece popularmente como os 10 mandamentos, né? Ele ficou quantos dias lá? 40 dias, 40 noites. Moisés fica lá. Quando Moisés desce, o que é que tem lá embaixo? Um bezerro de ouro, não tem? Menos de 40 dias. Menos de 40 dias. O povo falou, não, tá demorando demais, ó. Quando Deus demora, a gente precisa resolver aqui as nossas paradas aqui. Deixa com a gente. Já que o Moisés não vai voltar, deixa aqui que a gente resolve. Menos de 40 dias o povo se entregou à idolatria. A gente é impaciente demais, pessoal. Demais. A gente é impossível demais. O que Jesus está dizendo para nós tem uma sequência pedagógica. Eu não sei se você está percebendo. Ele diz assim, ó. Primeiro, vocês vão reduzir o peso da autoridade de Deus. Primeira coisa. Vocês vão dizer no coração de vocês assim, ó, Deus está demorando. Se Deus demora, deixa que eu resolvo. Porque eu sei resolver tudo. Eu consigo resolver todas as coisas. Se o Senhor aí não resolve o meu problema, deixa que eu resolva aqui meu problema. Já vem na tua mente, por exemplo, Abraão. Já vem na tua mente o que Davi fez. A gente é impossível demais. A gente reduz o peso da autoridade de Deus na nossa vida. E quando a gente faz isso, consequentemente, você vai reduzir o valor das pessoas. Você começa a bater nas pessoas, você começa a explorar, você começa a abusar, você começa a diminuir o outro, você quer ser mais do que o outro, aí você começa a se comparar com o outro, aí vai cada vez mais assim diminuindo o outro. Reduz o peso da autoridade de Deus. Depois você reduz o peso do outro. Consequentemente, por último, você reduz o peso de quem? De si mesmo. Porque você começa a beber, você começa a comer, você começa a se embriagar. Jesus está falando disso que a gente faz muito nos nossos dias, de se anestesiar. Talvez a gente não coma, não beba, não se drogue, mas talvez a gente tenha uma outra droga chamada dopamina hoje em dia. Você vira escravo do seu desejo, você vira escravo aqui do seu vício. Fala, que isso, Jesus? A gente não é assim. Não é para tanto. Você não pode pegar assim e falar dessas coisas com a gente. O Flávio Josefo, que é um historiador antigo, muito respeitado pela igreja, que viveu próximo ali da época de Jesus, ele escreveu livros e ele é muito respeitado pela igreja, pelos historiadores, pelos teólogos. Ele narrou e vivenciou a destruição de Jerusalém nos anos 70. E ele escreveu um livro chamado A Guerra dos Judeus, o livro 4 dele. Eu leio para você o que Flávio Josefo disse. Abre aspas, né? Uma tradução livre. Enquanto a cidade estava cercada por todos os lados, isto é, Jerusalém está cercada por todos os lados, a sedição interna era pior do que a guerra externa. As facções lutavam umas contra as outras e o povo estava dividido. Eles não apenas lutavam contra os romanos, mas eles também lutavam entre si. O que ainda foi mais terrível é que eles incendiaram as casas cheias de trigo e provisões. Essas provisões seriam suficientes para sustentar a cidade por muitos anos. Ao queimá-las, eles trouxeram fome sobre si mesmos. A guerra civil entre o povo judeu estava pior do que o próprio povo romano fazendo com eles mesmos. Eles conseguiram fazer algo pior com eles mesmos do que o Império Romano estava fazendo. Eles estavam queimando a própria comida. Ao invés de distribuir e ajudar, dar alimento uns aos outros, como Jesus está falando na parábola, eles estavam queimando a própria comida entre eles. Olha que absurdo uma coisa dessa. Aí você fala assim, ainda bem que isso não acontece com a gente, né? Porque quem somos nós quando uma pandemia chega aos nossos dias? Será que eu sou o sujeito que vai para o mercado e aí eu compro todo o álcool em gel?
eu compro toda a água, eu compro todo o papel higiênico, eu começo a estocar alimento ali dentro da minha casa, eu começo assim a proteger a mim e os meus às custas da dignidade do outro, não se importando com o outro, a ponto de ter que entrar assim medidas protetivas de, olha, você não pode comprar esse tanto, a gente tem que deixar para as outras pessoas. Quem sou eu quando esses dias maus chegam a mim? Eu sou o sujeito que estoca comida em casa, eu sou o sujeito que utiliza dos meus recursos e da minha influência para que eu possa alimentar outras pessoas que também vão passar pela mesma situação que eu. Eu saio queimando os celeiros de trigo para que ninguém, também se ninguém vai comer, então se eu não posso comer, ninguém vai comer mais. Ou eu sou a pessoa que cuida dessas outras pessoas que também vão precisar. Quem somos nós quando ninguém está vendo? Como é que nós agimos quando o caos chega e se instaura na nossa sociedade? Quem somos nós? Como nosso irmão acabou de dizer para nós. Quando a igreja cria uma campanha para que ela possa demonstrar a palavra que ele acabou de dizer, generosidade. Quem somos nós? Quando a igreja cria uma campanha para que você possa participar do benefício aos santos, da assistência digna, onde a gente pode contribuir com materiais escolares para as pessoas que tanto necessitam. Quem somos nós? Você é o sujeito que pega as suas ofertas que você faz regularmente, todos os meses, assim, na Família em Cristo. Aí agora, este mês, que tem uma oferta especial, você acrescenta 26 centavos? Ou você mantém as suas ofertas regulares que você faz e você arranja uma outra oferta para que você possa demonstrar ainda mais generosidade, além dessas ofertas regulares que você já faz? Porque se eu pego da oferta regular e eu acrescento 26 centavos, falta para a oferta regular. Falta para a mensalidade do mês e tá lá embaixo para você. Na hora que você for tomar o seu café, tá lá o quanto a igreja arrecada, para onde vai o dinheiro, como faz com o dinheiro. Então, se eu pego o dinheiro aqui dessa oferta regular e eu coloco esse dinheiro agora para a campanha, eu não estou sendo generoso. Eu só estou direcionando, estou sendo um administrador bom, eu estou colocando o dinheiro para onde eu quero que vá. Mas eu não estou exercendo generosidade. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos assim uns 14 anos de idade, 15 anos de idade mais ou menos, eu tinha uma banda. E a gente fez uma reunião, nós ali, os adolescentes daquela época. Aí falaram assim, ó, cada um vai comprar o seu instrumento, hein? Cada um tem que juntar uma grana aí, cada um fala com seus pais, e aí os pais participaram, ficaram sabendo. Cada um tinha que comprar o seu instrumento, ou seja, o baixista tinha que comprar o baixo dele, o guitarrista, a guitarra dele, o baterista, a baterista dele e assim por diante. O que coube ao Lucas fazer? O Lucas tinha que comprar o violão e comprar o microfone. Essa era a participação dele na banda. Eu tocava violão e cantava, assim, e tava, naquele momento a gente ia aprendendo, né, essa era a minha participação. Só que o Lucas, ele foi sempre muito bem articulado, era bom de conversa. Pensa numa criança que desde cedo, assim, deu muito trabalho pra mãe, sempre muito argumentativo, sempre discordando, sempre muito bom, assim, de se relacionar com as pessoas. O vice-prefeito da minha cidade, ele trabalhava na esquina da minha casa, assim. Era tipo 100 metros, 200 metros, assim, da minha casa. Falei, você quer saber? Eu vou falar com esse cara aí, pecuarista, morreu em 2022, seu Oswaldo Possari, cheio da grana. Falei assim, eu vou falar com esse camarada. Eu falei assim, seu Oswaldo Possari, nós estamos montando uma banda aqui. O senhor não quer apoiar a gente, não? Apoia a gente, o senhor vê a gente tocando aqui, porque ele passava por ali sempre, ele via a gente brincando na rua, não era nenhuma novidade para ele. Ele parava, às vezes, conversava com os nossos pais e tudo, né? Ele se relacionava e conhecia bem a gente ali. Seu Oswaldo Possari, assim, uma das pessoas mais cortês, gentis, inteligente, educado, assim, um senhor muito generoso. Ele foi lá, tirou do bolso dele, assim, me deu 600 reais. 600 reais, eu tô falando para você, há 24 anos atrás, né, meu querido? Era uma grana aí, talvez 2 salários mínimos hoje, né? Não sei, pelo poder de compra. Era uma grana legal. Eu comprei os meus instrumentos. Comprei meu violão, comprei os microfones e tudo. Ainda sobrou um dinheirinho. Eu dei uma ajuda ali pro baterista que não estava conseguindo. Mas os outros pais tiraram do seu próprio bolso. Pagaram os instrumentos dos seus próprios filhos. O restante da banda teve que pegar a grana deles mesmo e colocar. Eu não. Eu fiz um jeito de dar uma articulada e usar o dinheiro de outras pessoas para que pudesse abençoar a banda. O que eu aprendi com tudo isso daí? Que às vezes a gente quer fazer ao outro usando os outros e não doando nada de si mesmo. Aí não é generosidade, né? Não tem sacrifício aí. Generosidade precisa doer no bolso. Se você não tirar assim o dinheiro do seu bolso e falar assim, é muito, hein? Não dá não, hein? Tem que dar mais do que eu dou.
Aí não vai ser legal. Aí não tem generosidade. Generosidade é realmente sacrifício. É realmente doar a mais de si mesmo. Quem somos nós quando nós não estamos sob o olhar atento das nossas esposas, dos nossos maridos, dos nossos filhos? Nós somos o sujeito que diz assim, não, eu vou colocar senha aqui no celular porque você precisa respeitar a minha privacidade. Eu não tenho que ficar falando para você com quem eu converso, aonde eu vou, com quem eu falo, se falo. Você não precisa ter acesso aqui às minhas coisas, ao meu computador, as coisas que eu estou aqui digitando. Você é do tipo de gente que não diz para a mulher quanto é que você ganha, você não diz para o seu marido quanto é que você ganha. Qual é o tipo de gente que você é quando ninguém está vendo? Você não dá explicações de onde você vai, porque vai. Fala, não, eu não tenho que ficar dando explicações para ninguém. Eu casei, eu não estou assim no cabresto ali, né, no curral ali, né? Quem é você quando nós estamos nessa situação, quando ninguém está vendo? Você é uma pessoa que tenta se proteger a si mesmo, né? Porque você pode dizer, não, eu me submeto a Deus, tá de boa. Eu não reduzo o peso da autoridade de Deus. Eu também não fico reduzindo os outros, eu sou bem na minha, sou bem tranquilo. Mas e a respeito de si mesmo? Como é que você cuida de você mesmo? De dentro de você? Uma vez eu ouvi de uma pessoa, ela dizendo assim, olha, quando a minha esposa tá naqueles dias, eu nem chego perto dela, eu deixo ela lá. Eu falei assim, se fala isso em público, o que faz quando ninguém tá vendo? Porque você sabe o que é aqueles dias, né? Se tá falando isso na frente das pessoas, imagina a mente diabólica que não tem por trás disso quando tá sozinho, quando ninguém tá vendo. E como é que a gente faz a virada de chave dessa história toda aqui? Pela própria parábola. A própria parábola está ensinando para nós. Porque eu acredito o seguinte, Jesus ele nos deu autonomia. É verdade. Ele deu autonomia a cada um de nós. Mas isso não significa que ele nos deixou sozinhos. Às vezes a gente tem a sensação de que Jesus está demorando. Demora não significa ausência de Deus. Às vezes a gente acredita e fica achando assim, não, Deus está demorando demais, deixa que eu resolvo todas as minhas coisas. Demora não é ausência de Deus. Deus está conosco, Ele se faz presente o tempo inteiro na nossa vida. Não há um sequer bloco de tempo, de história, não há sequer um bloco da nossa existência que Jesus não se faça presente o tempo inteiro nas nossas vidas. É bem certo que a gente experimenta períodos de silêncio. Sim, às vezes Deus fica em silêncio, às vezes Jesus não fala nada, mas isso não significa que Ele não está sentado ao seu lado, não significa que Ele está junto com você, porque não há sequer um período na existência que Jesus não se faça presente. O apóstolo Paulo escreveu dizendo assim que nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por Ele e para Ele, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, é nele. Quando Jesus termina essas parábolas, né, que ele está contando, e principalmente pelo Mateus capítulo 24, que essa parábola também está lá, a história segue, Jesus vai para a sua morte, ele é sepultado e depois ele ressuscita. E aí quando ele ressuscita, Mateus capítulo 28, se você tem aí na sua Bíblia, lá pelo versículo 18 a 20, ele dá um ensinamento que é poderoso para cada um de nós. Porque ele diz assim, em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, ele diz, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Foi-me dada. E agora eu digo a vocês, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele não termina por aí. Ele diz, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. E o final da grande comissão, Jesus diz assim, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos, até a consumação do fim dos tempos. Viver como discípulo, como discípula, que é batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, praticando a obediência que Jesus nos ensinou a guardar, isso daí é consciência de autonomia. Foi-me dada toda a autoridade e agora estou dando autonomia a vocês. Tenham essa consciência. Vão agora, vão, podem ir. Mas agora quando Jesus diz assim, eu estarei sempre com vocês, todos os dias, até o fim dos tempos. Isso é consciência de companhia de Deus. No mesmo fôlego que Jesus diz, vão, tenham autonomia, ele diz, eu estarei com vocês, acompanhando vocês nesse processo de ser um discípulo e uma discípula. Quando a gente pensa que Deus, ele não está vendo, que Jesus não está vendo, é porque a gente ainda não internalizou essa presença de Jesus aqui dentro
dentro de nós, porque Ele nos deu o seu Espírito Santo. Ele veio fazer morada dentro de cada um de nós. Ele está conosco o tempo inteiro. Jesus, Ele sim, nos deu autonomia, mas autonomia no reino de Deus não significa independência. É uma presença acompanhada de Jesus junto conosco dia a dia. É uma responsabilidade acompanhada do lado de Jesus, porque Ele diz, vão fazer discípulos, vão ensinar as pessoas, vão discipular as pessoas como eu discipulei vocês, mas saibam que eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então vá para a sua segunda-feira, vá para o seu dia, vá para a sua semana, vá viver, vá fazer outros discípulos, vá ser uma discípula, um discípulo de Jesus, vá para o seu trabalho, vá para a sua família, vá para o seu celular, vá para o seu computador, vá, mas vá sempre lembrando que a gente não administra a nossa vida diante de um Deus que é ausente. Ele está sempre presente junto a gente. Ele está sempre nos observando, nos ajudando, nos consolando, nos carregando. A presença de Jesus não é para controlar você, é para formar você. O caminho do discipulado é isso, nos transformarmos diariamente, de glória em glória, numa glória cada vez mais parecida com Jesus Cristo de Nazaré.